Hoje vamos falar sobre um tema que, de tão sutil e presente, acaba influenciando não só nossas escolhas, mas também a forma como enxergamos a vida, que são as crenças limitantes, especificamente no que diz respeito ao dinheiro. É isso mesmo. Eu sou Thalita Dantas, sou psicoterapeuta e terapeuta naturopata, faço parte da equipe de excelência aqui da Alfa e para mim é uma honra trazer mais essa abordagem tão enriquecedora para você. Mas o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são pensamentos ou ideias que nós internalizamos. Geralmente isso acontece ao longo da vida, algo que se torna repetitivo, o que acaba se tornando verdades absolutas para nós. Observe, são crenças, só que a maneira como internalizamos se tornam verdades absolutas. Aquilo que não merece ser questionado, aquilo pelo qual você já tem certeza. E isso se torna um grande risco, Então são convicções sobre o que nós acreditamos ser possível ou impossível, correto ou incorreto. O problema é que muitas dessas crenças surgem de quê, gente? De experiências passadas, traumas, influências familiares, culturais ou sociais. E na maioria das vezes atuam de forma inconsciente, moldando assim a nossa realidade de maneira que nos restringe. Por que eu falo de maneira inconsciente? Porque algo consciente, geralmente nós questionamos. Por exemplo, se você vai por um caminho que você todo dia percorre aquele caminho, você já vai de maneira inconsciente. Você não pensa mais, você simplesmente vai porque é aquilo que você faz a vida inteira. Agora, quando você tem dúvida, quando você quer um caminho melhor, quando você pensa qual caminho será mais rápido, ou qual caminho tem menos ladeira, ou qual caminho é mais claro. Então, esses questionamentos mostram que você está conscientemente fazendo uma escolha. Agora, inconsciente é como quando você já vai no automático. Simplesmente você vai. E essas crenças é assim, essas crenças limitantes, ela faz você crer que você é limitado e pronto. Não precisa mais ser questionado. Não precisa pensar se existe outra alternativa. Não precisa pensar se algo melhor existe para você. Porque é sobre aquilo. Aquilo já está certo e pronto. E quando falamos de dinheiro, um tema tão carregado de significados emocionais, as crenças limitantes se tornam ainda mais poderosas. Por que digo poderosas? Porque elas podem impactar diretamente a nossa capacidade de atrair prosperidade, viver em abundância e, principalmente, sentir-se merecedor de conquistas materiais. E isso influencia toda a nossa vida do início ao fim. Influencia os nossos relacionamentos, a nossa morada, a nossa qualidade de vida, as nossas conexões. E nós vamos ver nessa abordagem como isso influencia. Mas, primeiramente, vamos falar como é que as crenças surgem. De onde saíram essas crenças? Então, desde cedo, ouvimos frases como dinheiro não cresce em árvore, Dinheiro é sujo, pessoas ricas são gananciosas, ou só conseguem dinheiro trabalhando muito duro. Então, essas frases, aparentemente inofensivas, vão criando raízes profundas na nossa mente. Com o tempo, elas se transformam em barreiras internas que nos impedem de alcançar o sucesso financeiro, porque acreditamos, no fundo, que essas, entre aspas, verdades são inquebráveis. Cada frase, gente, carrega um significado. Cada frase que você diz hoje para uma criança tem um significado. Quando você fala dinheiro não cresce em árvore, você pode querer dizer, ou você está transmitindo a ideia que dinheiro é muito difícil. Não se vê assim fácil. É muito difícil de se conseguir. Então começa já se tornando algo quase que inalcançável, Algo que talvez a pessoa não vá ter, algo irrealista. Sobre essa frase, dinheiro não nasce em árvore, que é uma frase muito comum
vou me delongar mais só para vocês entenderem a profundidade de uma frase. Para vocês entenderem que cada frase, cada palavra carrega consigo um peso muito grande, um significado, uma simbologia que pode, assim, corroer a vida da pessoa por inteiro, durante uma vida inteira. E essa frase, dinheiro não nasce em árvore, pode parecer inofensiva, mas ela carrega um simbolismo profundo que criam crenças limitantes em relação à abundância, à prosperidade. Essa expressão, muitas vezes, ela é repetida na infância, por pais, por responsáveis, tios, enfim. Ela geralmente está associada, né, com aquele adulto, com aquele cuidador. Quando eu falo cuidador, não estou falando de uma babá, de qualquer pessoa que cuida de uma criança, né? Ela geralmente está associada à necessidade de ensinar o valor do dinheiro e a importância de ser responsável financeiramente. Então, lembrando aqui que nossos pais ou nossos cuidadores não tinham a intenção de nos traumatizar, muito menos de criar, né? De desenvolver em nós essa crença limitante, deixando isso claro, né? Porque eles não tinham esse conhecimento, né? Até então era o melhor que estavam oferecendo para mim e para você. Então, quando ele queria associar, ajudar você, ajudar eu a desenvolver essa responsabilidade financeira, ele citava essa frase. No entanto, o impacto emocional e subconsciente pode ser muito mais profundo do que aparenta, né? Essas crenças limitantes, elas podem surgir dessa frase. Eu vou citar aqui para vocês algumas crenças limitantes que podem surgir por meio dessa frase. E eu ou você pode internalizar parte dela, ela completa, mais de uma crença, apenas uma crença. Cada um de nós internaliza de uma maneira diferente, mas algum impacto sempre tem. Por exemplo, essa frase, ela pode dar a ideia de que o dinheiro é escasso, é difícil de conseguir. Então, a ideia, né, subjacente a essa frase é que o dinheiro é algo raro, é difícil de obter, como se fosse extremamente limitado ou só pudesse ser conquistado com muito sacrifício. Então, isso pode levar à crença limitante de que ganhar dinheiro exige grande esforço, muito sofrimento, o que não é algo acessível para todos. Então, essa mentalidade de escassez bloqueia a pessoa de enxergar o dinheiro como um recurso abundante e fluido, acessível por meio de múltiplas oportunidades. A criança, ela não internaliza isso, que o dinheiro é fluido, que o dinheiro é abundante, que existem múltiplas maneiras de conseguir dinheiro. Não. Ele encara algo como muito sofrido, inalcançável. Então, a pessoa pode desenvolver uma visão restrita sobre as formas de gerar renda. É tão difícil que na mente da pessoa fica bloqueado as maneiras de que se conseguir dinheiro. Porque é tão difícil, é tão suado, é tão duro, que não vale a pena pensar. E a sua mente começa a bloquear oportunidades, acreditando que precisa trabalhar muito duro ou em um trabalho talvez muito sofrido, sem considerar outras formas de prosperar financeiramente, como investimentos, empreendedorismo ou o desenvolvimento de habilidades criativas. Uma outra crença também que pode gerar por meio dessa frase é o medo de gastar ou desperdiçar dinheiro. Claro que o cuidador, o adulto, tinha a intenção de gerar em você responsabilidade. Lembre disso. Mas a frase pode ser interpretada como um alerta, sabe? Um sinal vermelho, quase como uma sirene constante para economizar o máximo, evitar todo gasto, gerando uma mentalidade de retenção excessiva. Isso pode criar um bloqueio em relação ao fluxo natural do dinheiro, onde a pessoa se torna extremamente apegada ao que tem e tem aquele medo de gastar e acaba criando um ciclo de medo e escassez. E o que é que isso pode causar? A crença de que o dinheiro é difícil de ganhar pode fazer com que a pessoa evite gastar em si mesma. Ela evita investir em seu próprio desenvolvimento
ou até aproveitar experiências que poderiam melhorar sua qualidade de vida, né? A vida passa a ser uma constante preocupação com perder dinheiro, em vez de usá-lo como uma ferramenta de crescimento, de satisfação, tornando assim um dinheiro fluido, uma rotina natural, onde se ganha, onde se investe em desenvolvimento, onde eu gasto com experiências que melhoram minha qualidade de vida, criam memórias afetivas em mim, porque eu vou encarar, né, a memória afetiva como um grande investimento. Não, fica com aquele medo, né, de gastar, de desperdiçar, porque foi lhe inculcado ali que o dinheiro é algo muito difícil de se conseguir. E o dinheiro também pode ser encarado como uma recompensa dura, não como um direito natural. E eu vou explicar melhor. Ao ouvir repetidamente, né, essa frase, a criança ela pode internalizar a ideia de que o dinheiro é algo quase que inatingível, reservado apenas para aqueles que trabalham excessivamente ou enfrentam dificuldades extremas. Isso pode gerar uma crença limitante de que o dinheiro não é um recurso que flui naturalmente, mas sim algo que precisa ser conquistado com esforço contínuo ou com muito sofrimento. E é claro que nós estamos falando aqui dessa frase, mas essa frase ela sempre vem acompanhada de muitas outras, né? Relacionada ao trabalho, né? Tem que trabalhar duro para conseguir o sustento, né? Então acaba dando muita ênfase nisso, a ponto de que a criança associa o dinheiro com muito sofrimento, né? E na vida adulta essa pessoa pode se sentir culpada ao ganhar dinheiro de forma mais simples ou rápida, através de ideias criativas, investimento de baixo risco, acreditando que não mereceu aquilo porque não foi difícil o suficiente. Isso pode também criar um ciclo de autossabotagem, onde a pessoa evita oportunidades mais fáceis de sucesso financeiro por acreditar que elas não são legítimas, elas não são honestas. E você não é digno de ganhar aquele valor, aquela quantia, porque fez, entre aspas, apenas esse serviço em apenas pouco tempo. Como eu vou ganhar isso? Por quê? Porque nós internalizamos que os nossos pais são pessoas honestas, dignas de respeito. E esses pais nossos, esses cuidadores, inculcaram em nós que o dinheiro é muito duro. Você tem que trabalhar muito. Aí, de repente, você cresce, desenvolve um dom, uma habilidade, um talento pelo qual você é melhor remunerado e você percebeu que você não merece aquilo. Por quê? Porque você trabalhou pouco. Como assim? Eu fiz só isso e vou ganhar esse valor? Aí o que é que você faz? Não, eu não mereço. Não, não precisa. Imagina, esse valor, só fiz isso, né? E acaba devolvendo ou evitando oportunidades, sentindo-se assim até mesmo impuro, né? Indigno, sentindo até desonesto, né? A pessoa se sente mal por receber aquele valor por apenas, entre aspas, né? Aquele serviço, né? É quando a gente fala, o médico atende a gente 15 minutos e recebe R$400 por uma consulta, né? Então você calcula ali pelo tempo. Como assim? R$400 deveria ser quase o meu salário do mês. Como que ele recebe em 15 minutos? Bem, ele encontrou uma maneira pelo qual ele trabalha menos, entre aspas, né? Menos ou mais varia de pessoa para pessoa, de ponto de vista, onde ele pode ganhar uma quantia maior e tá tudo bem, né? Agora, para quem tem crenças limitantes, acha que aquilo não é digno, né? Pelo fato, porque você está calculando o tempo que ele te atendeu. Então, você jamais receberia R$400 por 15 minutos de trabalho, né? Porque você se sente indigno, você se sente pequeno, né? Você só aceita ganhar aquele valor segundo as suas crenças, né? Tem que ser muito duro, tem que ser muito sofrido. Então, crenças limitantes também gera uma desconexão com a ideia de abundância. Então, dinheiro não nasce em árvore pode criar uma barreira mental que impede a pessoa de se conectar com o conceito de abundância. Ao acreditar que o dinheiro é algo escasso, que não está disponível de forma natural, a pessoa bloqueia a capacidade de enxergar o mundo como cheio de oportunidades, onde o fluxo financeiro é uma consequência natural de talento, trabalho alinhado com propósito e merecimento. Então, em vez de adotar uma mentalidade expansiva e criativa em relação ao dinheiro, a pessoa pode se limitar, acreditando que existem barreiras intransponíveis para alcançar a prosperidade.
Ela pode evitar tomar riscos saudáveis ou expandir seus horizontes financeiros por acreditar que o dinheiro é para poucos. Então, quando a gente fala de risco, gente, viver já é um risco. Então, qualquer tipo de investimento, né, qualquer tipo de atitude que você toma, eu vou, mesmo que seja algo pequeno, né, eu vou comprar uns ingredientes para fazer bolo para vender. É um risco, você pode fazer, pode vender, pode não vender, o bolo pode, né, não sair a receita como você gostaria. Enfim, uma série de imprevistos pode acontecer. Mas uma pessoa que tem uma mentalidade abundante, ela não fica calculando cada centavo, cada risco que ela corre, porque ela está ciente que a prosperidade vem por meio dessas maneiras. Precisa pensar de maneira expansiva, precisa pensar de maneira abundante. Eu me lembro que eu passei por uma experiência, né, que deu errado, entre aspas, né? E eu anotei na minha planilha de despesas como que um dia em formação. Eu paguei por esse curso nesse dia. Por quê? Porque eu tirei daquilo ali aprendizados do que eu deveria, do que eu não deveria fazer, do que poderia, né, o que deu errado. Então, coloquei na minha planilha de despesas como um dia de formação. Um curso, paguei por aquele dia esse curso. Por quê? Porque eu tive aquela experiência como um curso do que não fazer. Existe curso do que fazer, existe curso do que não fazer. Encarei aquele dia como um curso do que não fazer. E eu também li um livro. Agora não estou muito me lembrada qual livro foi, mas não sei se foi aquele Pai Pobre, Pai Rico, mas ele fala que ele queria montar uma cafeteria, né? Uma cafeteria, uma delicatessen, algo assim. E aí ele queria trabalhar primeiro em uma cafeteria para ele saber, né, as receitas, tudo mais. Então ele foi buscar emprego na cafeteria. Como era muito eficiente, logo ele, né, o dono quis promovê-lo para uma função que ganhasse mais. Ele não aceitou, por quê? Porque o objetivo dele era ter conhecimento de causa ali. Então, o ambiente onde ele estava ali ia proporcionar ele ter mais conhecimento do que ele queria aprender. O local onde ele trabalhava ali, ele conseguiria visualizar mais, ter acesso às informações que ele queria de uma cafeteria. E no final, ele tem uma história bem longa sobre essa experiência dele. E quando ele saiu da cafeteria, ele falou: ótimo, excelente experiência. Aprendi tudo que eu queria sobre uma cafeteria. E agora a decisão final é: eu não quero ter uma cafeteria. Então, gente, o que foi? Ele perdeu nisso aí? Não. Ele ganhou uma oportunidade de não perder mais dinheiro. Ele investiu algum tempo naquele conhecimento, mas se ele tivesse logo colocado uma cafeteria, provavelmente ele chegaria à conclusão, depois de um tempo, que não era aquilo que ele queria. Então ele decidiu investir tempo para ter mais conhecimento e ele ficou super feliz por chegar à conclusão de que ele não queria montar uma cafeteria e ele não encarou isso como uma perca, e sim como um ganho muito grande de conhecimento. Então olha como ponto de vista, né, das pessoas, e eu lembrei desse relato desse livro porque foi mais ou menos o que eu vivi. Ainda bem que o que eu vivi foi só um dia, né? Foi um dia que alguns poderiam dizer um dia perdido, né? Um dia que eu gastei tempo, um dia que eu gastei dinheiro. Mas eu coloquei na minha planilha de despesa que foi um dia em formação. Foi um dia onde eu tive uma formação sobre aquele assunto e agora aquele assunto era muito mais claro para mim do que anteriormente. Então, gente, só para que eu foquei muito nessa frase, né? Só que para vocês terem assim uma ideia de como uma frase traz um significado muito grande, uma simbologia, um efeito muito grande. E para mudar, né, para transformar essa crença limitante, para mudar a relação com o dinheiro, né, que pode ter sido impactada por uma frase ou um conjunto de frases, é importante questionar essas crenças e substituí-la por uma mentalidade de abundância, em vez de ver o dinheiro como algo raro, difícil de obter, né? É útil pensar nele como um recurso que circula livremente, sendo atraído por aqueles que estão em alinhamento com o seu propósito, seus valores e suas habilidades. E existem algumas perguntas, né, que nós podemos nos fazer. Essa abordagem que eu estou fazendo agora, clientes ouvem, clientes de terapia em grupo, clientes da terapia individual, clientes de terapia para casais, né? Também pessoas que estão em formação, estão se tornando terapeutas também aqui com
com o auxílio aqui da psicoterapia alfa. Muitas pessoas ouvem, né, essa abordagem, por isso que ela é falada numa linguagem bem generalizada. Mas você pode se fazer essa pergunta, né? Você pode fazer ao seu cônjuge, você pode fazer ao seu cliente. Quando você ouve dinheiro não nasce em árvore, o que isso, né, o que você sente sobre a possibilidade de ganhar dinheiro? Essas perguntas vão fazer a pessoa entender, ou você entender, qual peso essa frase tem na sua vida. Que outras formas você já viu ou ouviu falar de pessoas ganhando dinheiro que não envolve sofrimento ou escassez? Pensa aí, de repente você conhece alguém que ganha dinheiro e não envolve esse sofrimento absurdo ou esse apego àquilo que tem, né? Que é aquele sentimento de escassez, de perder, de falta. Então é bom a gente pensar, porque isso vai dissolvendo essa crença na nossa mente. Como seria a sua vida se você acreditasse que o dinheiro pode fluir de formas inesperadas e com menos esforço do que você pensa? Qual seria a sensação de viver em um mundo onde o dinheiro está disponível como consequência natural, né, do seu valor e do trabalho bem direcionado? Então essa frase, dinheiro não nasce em árvore, pode parecer uma forma prática, né, de ensinar responsabilidade financeira, mas ela também pode criar uma visão distorcida de escassez, dificuldade em relação ao dinheiro. Então, ao ajudar, né, no caso dos alunos em formação, ao ajudar seus clientes, no caso aí de vocês clientes da terapia, né, vocês podem identificar e ressignificar essa crença. Você pode ser guiado ou guiar outros a adotar uma mentalidade mais aberta, criativa, receptiva à abundância, permitindo assim que possamos viver em harmonia com o fluxo natural da prosperidade, sem a pressão de buscar validação externa ou viver com medo da escassez. Por que a gente fala do ciclo, né, natural de abundância? Porque a vida é abundante, né? A natureza é abundante. Tudo que veio de maneira natural é muito, muito abundante. Por isso que a prosperidade, ela deve ser sim abundante, né? E deve existir múltiplas opções, deve existir múltiplas alternativas e não devemos desenvolver esse espírito de escassez. E entendemos agora bastante informação sobre, né, essa frase, os efeitos, mas essas crenças, né, como elas surgem e de onde vêm? Sabemos que essas crenças podem vir da família, sociedade, cultura ou experiências pessoais. Então, muitas vezes, os modelos que temos em casa em relação ao dinheiro são transmitidos de geração em geração. Então, se você cresceu vendo seus pais lutarem para pagar as contas, ouvindo que não podemos nos dar o luxo de gastar, é provável que essas mensagens tenham moldado sua visão sobre o dinheiro. Na nossa sociedade também existe um estigma, né, em torno da riqueza. Ser rico pode ser visto como algo negativo ou requerer, assim, exploração de outros. Ao mesmo tempo, há uma valorização do sofrimento, né, em nome do trabalho. Isso cria um paradoxo que impede muitas pessoas de realmente prosperarem. E eu vou deixar isso um pouco mais claro para que você compreenda melhor. Quando você vê, por exemplo, uma mulher, né, que trabalha fora, limpa a casa, cuida das crianças e cuida dos pais também e ajuda outros, é uma mulher guerreira, né? Essa mulher é qual muitos passam a ter admiração, ou seja, você está valorizando o sofrimento, né? Porque essa atitude ela é desumana, né? Uma mulher que carrega consigo tantas responsabilidades, múltiplas atividades, né? Uma responsabilidade que muitas vezes nem ela lhe pertence. Então, essa mulher é valorizada entre aspas, né? O seu sofrimento é enaltecido e ela, então, ela é vista, né, num pedestal. Na verdade, não é a mulher que está sendo valorizada, é o sofrimento dela, né? Agora, quando se vê, de repente, uma mulher bem-sucedida, que consegue ganhar um bom valor por dia, por mês, por ano, enfim, de repente ouvimos frases, né, pejorativas como assim é fácil demais, né? Então, como que um desprezo pela abundância, como que um desprezo pela prosperidade, como que um desprezo pela sua competência ou criatividade de ter descoberto ou ido, né, em busca de algo que pudesse ganhar mais
com menos esforço, né? Então, muitas vezes essas frases, né, esses olhares desprezam a pessoa, desprezam sua criatividade, desprezam a sua mentalidade abundante, né? E muitas vezes se apegam ou valorizam o sofrimento alheio. Então, a sociedade e a cultura também pode criar em nós crenças limitantes, né? E experiências pessoais também, né? Um fracasso financeiro no passado, a perda de um emprego, a sensação de nunca ter dinheiro suficiente para, né, pagar as contas ou algo do tipo, pode gerar traumas que reforçam a ideia de que o dinheiro é verdadeiramente difícil de conseguir ou que você não é capaz de administrar suas finanças. Então, essas crenças, essas experiências, esses traumas, muitas vezes causados até por essa crença, reforçam ainda mais a sua crença, né? De que dinheiro é difícil. Por isso é necessário reverter a crença para reverter as atitudes e reverter também os resultados. Mas vamos lá. Como que tudo isso, né? Como que tudo que a gente falou até aqui afeta verdadeiramente a nossa vida? Imagine viver com uma lente que distorce a realidade. Essas crenças fazem exatamente isso. Elas afetam não só a maneira como lidamos com o dinheiro, mas como nos relacionamos com o mundo. Elas podem gerar um ciclo de autossabotagem. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Vamos lá, na questão do merecimento. Se inconscientemente você acredita que não merece ser próspero, né? Você sempre vai encontrar uma maneira de se afastar do sucesso financeiro. Pode ser através de escolhas que te limitam, como aceitar o emprego que paga mais, né? Ou talvez esse emprego ele paga menos do que você realmente vale, esse você aceita. Mas o que paga mais, você não se sente merecedor. Ou gastar todo o dinheiro que recebe, porque no fundo você não acredita que merece guardar nenhum dinheiro, pouco menos investir. Você tem que gastar mesmo, porque é só aquilo que você tem, não adianta guardar não faz diferença nenhuma, investir não faz diferença nenhuma, e aí você simplesmente desperdiça o dinheiro como uma maneira de autossabotagem, gente, e isso simplesmente acontece. Se você que está ouvindo esse podcast agora, essa abordagem, se você tem crenças financeiras, tenha certeza absoluta que muitas oportunidades já passaram pertinho de você e você olhou com desprezo porque nem no sonho você se sentiu merecedor daquilo. Nem no sonho você pensou em buscar uma oportunidade ou agarrar a oportunidade que estava perto de você. Você não pensou em falar com aquela pessoa que poderia te dar uma oportunidade porque você não se sentiu merecedor, por medo, porque você se sentiu pequeno, menor, inferior, incapaz. Isso acontece com todas as pessoas que têm essas crenças. Não é que você foi desprovido de oportunidade. Não é que a oportunidade só surgiu para Maria, para João, para Pedro. Não, é porque quem tem a crença limitante, ele se autossabota o tempo inteiro. E ele diz que a vida não te deu oportunidade. A vida, Thalita, não me deu oportunidade. Eu fui desfavorecido em todos os campos da vida. E isso, gente, geralmente não acontece. E isso geralmente, especialmente no país onde a gente vive, não acontece. Todas as pessoas têm alguma oportunidade. Umas podem ter mais e outras menos. Porém, as que têm mais oportunidade talvez nem saibam aproveitar. E as que têm menos talvez saibam fazer daquilo ali um verdadeiro trampolim para multiplicar suas oportunidades. E essa crença, ela faz a pessoa ter medo do sucesso. Então, algumas pessoas têm medo de alcançar o sucesso financeiro porque acreditam que isso pode afastá-lo de amigos, de familiares, ou que ser próspero, né, fará com que os outros o julguem. Essa crença pode levar a autossabotagem inconsciente de oportunidades financeiras. Gente, tudo isso é inconsciente. Talvez você nem tenha dito nenhuma dessas frases que eu acabei de falar, mas o seu inconsciente automaticamente afasta você dessas oportunidades. Por quê? Porque você ouve falar, fulano agora enricou, menina, você viu, nem fala mais com a gente. Olha como as pessoas veem alguém que está alcançando a prosperidade. Você não quer ser uma pessoa dessa que as pessoas estão falando. Você automaticamente se distancia desse mesmo resultado. Se Pedro está alcançando a prosperidade financeira e Maria, sua amiga, fala, menina, você viu?
Pedro como é que tá? Nem fala mais com a gente, sai aí nesse carro. Depois que comprou esse carro aí, ó, nem fala mais com a gente. E aí, ó, você vê que muda, menino, o dinheiro muda as pessoas, né? Então, você não quer estar no lugar de Pedro. Mas Pedro está prosperando, mas você encara a prosperidade como algo errado. Por quê? Porque Maria está falando como ele mudou e mudou para pior. Sendo que Maria também tem crenças limitantes e muitas vezes Pedro passa por ela todo dia e cumprimenta. Mas ela não aceita que Pedro antes passava a pé, depois começou a passar de bicicleta, de moto, agora tem um carro novo. E ela, com as suas crenças limitantes, acha isso um absurdo. Ela acha que enricar é algo muito mal. Ela acha que prosperar ou ter uma vida abundante é algo desonesto, é algo que pessoas boas não devem fazer. Então, mesmo que Pedro pare, todo dia passe e cumprimente, é como se ela nem visse o cumprimento de Pedro. É como se ela não assimilasse nada de bom de alguém que prospera. E você, porque anda com Maria, é influenciado a jamais querer ser como Pedro. Aí Maria fala, olha, se for para ficar assim, prefiro ser pobre a vida inteira. Prefiro ter aqui, ó, essa minha casinha aqui e ter os meus amigos. Então, veja, como vai criando todo um cenário na sua mente. Você não quer perder a amizade de Maria, você não quer se tornar uma pessoa mal como Pedro se tornou. E olha só, né? De repente, Pedro está se tornando uma pessoa melhor. De repente, Pedro, que era uma pessoa generosa, agora ainda é mais generoso. Mas você, por dar ouvido ou assimilar aquilo ali de maneira inconsciente, você não consegue enxergar uma outra realidade, porque você está vivendo no automático, no inconsciente. Tem pessoas que não aceitam que até uma roupa nova, veste uma roupa nova, fica com vergonha de ir num lugar se ela estiver bonito, se estiver bonita, né? Se alguém elogiar. Já viu, gente, essas frases? Você com certeza vai se identificar com isso. Eu falo assim pra você, digamos que seu nome é Joana. Ai, Joana, que camisa linda, que blusa linda é essa, menina? Maravilhosa. Ela, imagina, menina, eu comprei na loja de 10. Quer dizer, a pessoa tá dizendo que a blusa foi 10 reais, eu não tô falando de dinheiro aqui. Eu estou falando, né, de como ficou bom aquela roupa nela. Imagina, menina, lá na loja de 10 tem um monte dessa daqui. Ah, essa daqui eu ganhei. Ah, essa daqui tem 30 anos que eu uso ela. E é uma blusa antiga, menina. Olha, quer dizer, a pessoa nem aceita um elogio. A pessoa não se acha merecedor de estar verdadeiramente bonito, elegante, né, bem apresentável. Ela não aceita aquilo para ela porque ela não é merecedora. Como assim ela está com a roupa bonita? Roupa bonita quem anda é rico. Ou uma pessoa próspera, uma pessoa abundante. Eu não sou, eu sou pobre, minha blusa foi 10. Ou é uma blusa muito antiga, ou eu ganhei essa blusa. Quer dizer, isso são respostas automáticas, né, de crenças limitantes, porque a pessoa não se sente digno, a pessoa não tem direito de ser respeitado daquela maneira, né? E eu tô falando aqui, gente, eu sei que muitos de vocês vão se identificar com isso, né, reagem assim, ou conhecem pessoas que reagem assim, porque isso é muito comum. Aqui não é se nós somos ou não somos assim. Aqui é uma abordagem de conhecimento para que possamos fazer uma autoavaliação de quem nós somos, de como nós reagimos às situações, né, de que grau de mudança nós podemos fazer na nossa vida a partir desse conhecimento. Então a gente só prospera, só tem uma vida abundante quando a gente reconhece o que precisa ser alterado. Então, se você está se identificando, ótimo. Que bom, né, que você está tendo esse conhecimento e isso está abrindo os seus olhos, fazendo você ver novos horizontes. Mais algumas dificuldades, né, que pessoas com essas crenças limitantes, ela tem dificuldade em pedir um aumento, em valorizar o seu trabalho. Muitas pessoas, ao ter uma crença, né, que o dinheiro é algo muito difícil de ganhar ou, né, não vale tanto, acabam aceitando condições de trabalho desfavoráveis ou até relutam em cobrar um valor mais justo pelos seus serviços, por conta desses padrões, né? Esses padrões repetitivos, aqueles que internalizam essas crenças negativas sobre o dinheiro, tendem a repetir padrões. Elas podem, por exemplo, ganhar uma grande quantia de dinheiro e em seguida encontrar uma maneira de perdê-la, pois se sentem desconfortáveis em manter essa prosperidade. Então, muitas pessoas que têm essas crenças, mesmo que elas ganhem, elas dão um jeito de perder de maneira inconsciente. Ela não faz isso dizendo, eu vou perder porque eu não sou merecedor. Não, não é isso. Mas ela encontra uma maneira, porque ela não tem como ter esse valor tão grande na sua conta bancária. Ela jamais vai fazer um investimento, isso é coisa de gente rica. Mas ela não verbaliza isso, gente. É uma coisa inconsciente. É um comportamento automático, a pessoa não se apercebe que está fazendo. Então, agora segue algumas orientações
importantes, né, de como você pode quebrar essas crenças ou até mesmo ajudar outros a superar. Autoconhecimento e autorreflexão. Esse é o primeiro passo, né, para superar qualquer crença limitante, é identificá-la. Pergunte, né, quais são as frases, os pensamentos recorrentes que você tem em relação ao dinheiro. Essas crenças vieram de onde? Quando você começar a questionar suas crenças, abre portas para mudá-las. Então, sempre que algo for muito concreto para você, questione. É isso mesmo? Será que tem outra oportunidade? Será que tem outros modos de ver essa mesma situação? Será que tem outro modo de vida preparado para mim, né? Reformule essas crenças. Depois de identificar uma crença limitante, reformule. Por exemplo, se você sempre ouviu que dinheiro é difícil de ganhar, pode começar a pensar: dinheiro é uma energia que flui facilmente quando estou em alinhamento com o que faço. Essa mudança de perspectiva pode parecer simples, mas a repetição e a prática contínua desse novo pensamento começam a transformar suas crenças mais profundas. Então você, por repetir, você cria novas conexões neurais na sua mente e isso vai ajudar você a deixar de ter crenças limitantes, crenças de escassez, né? Aquele medo de perder, de investir, de liberar o dinheiro, né? Para que ele flua de maneira mais natural na sua vida. Você também pode fazer alguns exercícios de visualização e afirmações. Técnica, né, como a visualização pode ser extremamente poderosa. Imagine-se vivendo a vida financeira que deseja, sentindo a alegria e a leveza que vem, né, com ela. Além disso, use afirmações positivas como: eu mereço a prosperidade, eu sou capaz de criar abundância em minha vida. Também tomada de ação consciente. Não adianta apenas mudar a mente, é preciso agir. Isso significa fazer escolhas, né, que estejam alinhadas com suas novas crenças. Se você reformulou a crença de que o dinheiro é sujo, pode começar a tratar suas finanças com mais respeito, atenção, gerenciando seu dinheiro de maneira mais consciente, mais organizada. Também mudança de ambiente. Se você estiver cercado por pessoas que reforçam crenças negativas sobre o dinheiro, considere mudar ou ampliar o círculo, né, de pessoas que vivem com você. Conecte com pessoas que têm uma mentalidade de abundância, que fale de dinheiro de forma mais positiva, mais saudável, mais equilibrada. Então, cada uma dessas dicas aí vão ajudar você a deixar, né, essas crenças limitantes. Isso é muito importante, né, porque vocês precisam entender, todos nós, né, que o dinheiro é uma parte fundamental da nossa vida, que ele não é nem bom e nem mal, é apenas uma ferramenta, uma energia que pode nos ajudar a viver com mais liberdade, conforto, segurança, mas para isso precisamos, né, aprender a lidar com ele de maneira saudável, consciente, libertando-nos das amarras invisíveis que essas crenças elas criam em nós, né? Encorajo vocês a refletir profundamente sobre suas próprias crenças em relação ao dinheiro, né? E trabalharem nelas, não apenas por vocês, mas também pelas pessoas que lhe cercam, né? Se você, né, é um dos formandos aqui da Alfa, vocês têm o poder de transformar a vida dos seus pacientes. Se você é um dos nossos clientes, você pode, além de mudar, você pode também ajudar pessoas ao seu redor também a ter uma vida muito mais significativa, né? A identificar, superar essas crenças, né? Vocês estarão, de certa forma, mudando a vida de outros para sempre, né? Então, lembre que a prosperidade é um direito de todos, né? O que nos limita, na maioria das vezes, são nossas próprias percepções sobre o que é possível. Então, crenças limitantes em relação ao dinheiro podem afetar profundamente todas as áreas da vida de uma pessoa, criando barreiras invisíveis que limitam o seu crescimento, tanto pessoal como profissional. Então, tem pessoas, né, que associam, né, a bondade, né, sempre com a pobreza ou com o sofrimento extremo, né? Somente pessoas pobres são bondosas, né? Eu, Thalita Dantas, sou testemunha de muitas pessoas prósperas pelas quais eu vivi, convivi, tive a oportunidade de fazer conexões extremamente generosas, bondosas, de corações assim
leves, sensatos, equilibrados. Então, assim, quando você passa a ter convívio com pessoas assim, você deixa de acreditar apenas no que você ouviu, porque talvez nossos pais dizem, né? Não ande com fulano, fulano é metido, né? Esse filho de Beltrano, não ande com ele não, que esse povo rico é assim, né? Então essas crenças fez você talvez se distanciar de uma conexão muito mais próspera, que poderia juntos, né, ter oportunidades gigantes, né? Ter oportunidades de negócios, de empreendimentos, de criatividade, né? E muitas vezes não nos desenvolvendo justamente pelo ambiente pelo qual nós vivemos, pelo qual nos valorizamos, pelo qual nós nos agarramos, pelo qual nós tínhamos como certo e unicamente certo. E aqui nós não estamos falando que pessoas que têm menos condições financeiras, que elas são maus de jeito nenhum, de nenhuma hipótese, né? Pessoas muitas vezes desfavorecidas em sentido financeiro são tão generosas quanto pessoas abundantes. E nós estamos aqui, né? Não estamos falando do dinheiro em si, estamos falando de pessoas, que muitas pessoas, abundantes ou não, têm características boas ou ruins. Conheço pessoas também, né, que levam uma vida simplória e são extremamente materialistas, né, apegadas com o que tem, não sai daquela casa de jeito nenhum, é minha casa, né? Ela não cede aquilo que ela tem muito medo de perder, ela valoriza ao extremo aquilo que ela tem, ela não é uma pessoa generosa. Também acontece muitíssimo, mas as nossas crenças não fazem a gente enxergar esse lado. A gente só enxerga, né, que o rico ou o próspero ou o abundante, ele é ganancioso, ele ganha dinheiro de maneira errada. Não é justo, né? Não é justo eu ganhar um salário mínimo pelo mês inteiro e uma pessoa ganhar um salário mínimo por um dia de trabalho. Quer dizer, ele descobriu maneiras, foi atrás de maneiras que ele poderia trabalhar menos e ter mais abundância, né? E você julga-o como errado porque você faz a comparação com a sua vida, né? Sendo que ele não está comparando com a sua vida. Ele simplesmente usou a criatividade, uma mentalidade abundante para ter uma profissão talvez que lhe proporcionasse mais liberdade, lhe proporcionasse mais conforto e, por que não, mais abundância. E quando a pessoa tem essas crenças, né? Quando alguém acredita que o dinheiro é difícil de ganhar ou que dinheiro corrompe as pessoas, de maneira inconsciente, essa pessoa pode evitar situações que lhe proporcionam crescimento financeiro. Teve até um estudo em 2016 que explora a interseção entre a neurociência e a tomada de decisões econômicas, que revela que indivíduos com crenças limitantes sobre o dinheiro tendem a ativar menos área do cérebro responsável por comportamento exploratório, o que leva à procrastinação, à falta de ação diante de novas oportunidades. Nós aqui na Alfa já ouvimos muito desse relato, né? Ai, fulano até me chamou para jantar na casa dele, mas eu não gosto desse povo metido, né? Aquela sala chique que a pessoa não sabe nem como se comportar. Então você mesmo evita situações que pode te levar à oportunidade, porque você se sente indigno e você não reconhece isso. Então, muitas vezes, você atribui a outra pessoa ser metido, ser desonesto, ser uma pessoa corrompida, né? Ser uma pessoa que talvez queira até te explorar. Tudo isso são pensamentos que vêm na sua mente que faz você mesmo perder, né? Quando eu falo você, eu quero dizer você ouvinte, né? Ou eu, ou enfim, qualquer pessoa. Pode você mesmo se auto-sabotar, né? O exemplo comum é a recusa de investir, por exemplo, em treinamento e informações que poderiam aumentar sua qualificação profissional por medo de quê? De gastar dinheiro, de arriscar, ou esse boicote, né? Em entrevista de emprego, uma pessoa que já entra com a sensação de que não merece ganhar tanto, né? Então, tudo isso são situações que você mesmo causa e depois tem os resultados que tem e às vezes ainda julga que outras pessoas são responsáveis por isso, né? Então, crenças, né? Como quem tem dinheiro é esnobe, por exemplo, criam uma barreira social. Indivíduos com essa visão limitante acabam se afastando de pessoas financeiramente bem-sucedidas, né? Percebendo oportunidades ou situações que nunca existiram e nem existirão, né? Então acaba perdendo essa oportunidade de aprender com elas, criar alianças e até mesmo ter acesso a melhores oportunidades de negócio, né? A neurociência explica isso pelo fenômeno dos neurônios espelho, que nos faz replicar comportamento das pessoas que admiramos. Então, quando evitamos esses contatos, nosso cérebro perde a chance de se moldar a padrões de sucesso.
Se você só conviveu com pessoas, de repente, que não teve sucesso, e o que é sucesso? É alcançar aquilo que deseja, né? Então, pessoas que nunca alcançaram aquilo que desejavam, então a sua mente só tem esse padrão a replicar, né? Então, se quando era criança, aquele vizinho rico, entre aspas, né? Que às vezes só tinha algo que os seus pais ou cuidadores gostariam de ter, e de repente nem eles se consideravam ricos, mas se você não teve, né, contato com essas pessoas, você não teve como replicar as atitudes que eles aplicaram. Às vezes um tipo de investimento, às vezes um tipo de negócio, um modelo de negócio, uma maneira de trabalhar, ou até mesmo de falar, se comportar. Enfim, se você não teve, né, esse fenômeno, não aconteceu esse fenômeno com você, dos neurônios espelhos, né, ou na PNL até tem a modelagem, né, ou seja, não teve ninguém para você modelar um padrão de comportamento, um padrão de investimento, um padrão de modo de falar, enfim, então você replicou os padrões, por assim dizer, possíveis, aqueles que esteve ao seu alcance, né, mas agora com esse conhecimento você pode desenvolver novas conexões e novos padrões, né. E as crenças também sobre o dinheiro, eles afetam uma vida pessoal também. Uma pessoa que acredita que o dinheiro causa problemas pode experimentar constantes conflitos no relacionamento conjugal. Esse conflito ocorre porque no nível inconsciente o cérebro ativa circuitos de medo, de ansiedade, a respostas de discussões financeiras, disparando assim reações sempre na defensiva, como você estivesse ali para defender o seu cônjuge, né, de um desastre financeiro. Você está sempre no sinal de alerta. A área da amígdala, né, cerebral responsável pelo processamento do medo fica hiperativada, né? E o sistema límbico, ele age de maneira a associar o dinheiro com dor, com tensão, criando assim um ciclo negativo que bloqueia o bem-estar emocional e a harmonia no lar. Muitos cônjuges, a gente também, né, faz terapia de casais aqui na Alfa, e muitos cônjuges, eles trazem essa queixa, né? Que um dos cônjuges, ele evita a prosperidade. Ele evita a abundância, sempre associando de maneira muito negativa a prosperidade. De repente, há um investimento, né? Há um empreendedorismo, né? Um dos cônjuges quer empreender, acredita, está empolgado, mas o outro, né, sempre associa aquilo com tensão, com dor, com sofrimento. Então, acaba assim trazendo discórdia, né, na vida amorosa. E crenças limitantes também, né? Como eu não sou bom, né, com dinheiro, não sou bom com dinheiro, não sou bom, isso gera uma sensação de falta de merecimento da riqueza, né? Então afeta diretamente a autoestima. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e tomada de decisões, reduz a sua atividade quando essas crenças estão presentes, levando a um ciclo assim de autossabotagem. Não tomo decisão nenhuma, fico aqui parado, porque eu não sou muito bom com essas coisas. É isso que a sua mente pensa, né? As pessoas tendem a aceitar emprego que paga menos ou evitam negociar um aumento de salário porque, no fundo, não se veem como merecedores, né? Então, essas pessoas, elas deixam também que essas crenças enraizadas afetem a capacidade até mesmo de sonhar, de traçar metas mais ambiciosas. Ao acreditar que o dinheiro não é para mim, a pessoa reduz a sua expectativa de vida, né? Em termos neurológicos, isso se refere na diminuição da ativação do sistema de recompensa, né, dopaminérgico, o que causa assim, uma queda na motivação e do prazer em busca de novos objetivos. A pessoa, por exemplo, que deseja abrir seu próprio negócio, ele desiste do sonho porque a sua crença limitante sobre o dinheiro cria um ciclo de medo, de paralisia, né, impedindo ele de agir. O cérebro, ao ativar essa parte, né, da ação, ela associa logo com estresse, então acaba minando a capacidade de tomada de decisão ou de entrar num possível risco. Sem falar no adoecimento, né, físico e psicológico. Esse estresse crônico por crenças limitantes sobre o dinheiro pode ter sérios impactos na saúde, né? Muitos estudos já de psicologia mostram que a preocupação constante com finanças pode aumentar o nível, né, de cortisol no corpo, levando assim um desenvolvimento de doenças cardíacas, insônia até depressão. O sistema nervoso simpático, quando continuamente ativado, faz com que o corpo fique em estado de alerta constante, contribuindo assim para doenças psicossomáticas, né? Então, olha quantos problemas, né, pode acontecer com pessoas que têm crenças limitantes em relação ao dinheiro. Então, é interessante que você faça uma autoavaliação, né? Se você é alguém que
que está fazendo formação conosco, na formação de terapeuta emocional, terapeuta naturopata, ou é alguém que está fazendo formação com a gente, mentoria individual, enfim. Ou se você é um cliente, é interessante, né, você identificar ou ajudar outros a identificar, compreender o impacto, né, de todas as áreas na vida e fazer uma reestruturação cognitiva, né, que ajuda a reformular pensamentos disfuncionais, né, que podem ser eficazes para modificar essas crenças. Além disso, trabalhar o conceito da neuroplasticidade, né, mostrando assim que o cérebro é capaz de criar novas conexões, padrões de pensamento, pode ser uma ferramenta poderosa, né, para incentivar a adotar novas perspectivas sobre o dinheiro e sobre a prosperidade. Também você pode dar provas sociais, como dados que mostram a correlação entre a mentalidade próspera, né, e evidências concretas para que você se sinta motivado a romper essas barreiras limitantes. E talvez exercícios psicoemocionais, né, sobre as crenças financeiras positivas, apoiado por pequenas ações diárias que reforcem uma nova mentalidade, né? Então pode ser motivador para você diariamente fazer exercícios que vão alimentar a sua capacidade e como o dinheiro pode fluir livremente também na sua vida. E sabemos que isso é uma tarefa árdua, né? Se livrar dessas crenças. Por quê? Porque essas crenças crescem em lares onde a escassez de dinheiro frequentemente desenvolve uma crença de que dinheiro é difícil de ganhar, que nunca vai ter dinheiro suficiente. Isso foi uma história, né? Uma história e muitas perguntas a gente pode se fazer, né? Como criança, como você via a situação financeira da sua família, né? Você se lembra de algum momento em que sua família passou por dificuldades financeiras, né? Como você se sentiu, né? Então, perguntas assim pode estar levantando para que a pessoa venha entender, né? Da onde isso surgiu, né? Da onde essas crenças surgiram. Eu me lembro, né, com muito carinho, da minha mãe que me criava sozinha. Eu me lembro que tinha um restaurante na cidade que era um dos melhores restaurantes assim, mais conhecidos. Eu me lembro que vez ou outra nós íamos nesse restaurante e que, mesmo a minha mãe sendo mãe solteira, né, ganhando um salário mínimo e levávamos uma vida muito simplória, porém muito digna e abundante. E por que eu falo abundante? Porque eu sentia esse espírito de abundância, né? E aí eu me lembro que a gente ia nesse restaurante, no melhor restaurante da cidade, né? E talvez a pessoa se pergunte, mas como, Thalita, como fazer isso com um salário mínimo? Bem, só entende isso quem leva uma vida abundante. Porque as coisas, quando você leva uma mentalidade e atitudes abundantes, você tem uma vida transbordante, né? Então, assim, eu me lembro disso, né? Eu me lembro que minha mãe não gostava de acumular nada velho em casa, né? Minha mãe não gostava de nada furado, nada rasgado, nada remendado, nada caindo, uma porta do armário caindo, ou ela consertava, ela jogava o armário fora. Mas eu não me lembro, assim, são coisas que quando a gente se torna adulto, que tem uma mentalidade agora treinada, que tem um conhecimento, a gente entende como a nossa vida é influenciada, né? E a minha vida teve muitas influências negativas, sim, isso, todo mundo teve, né, influência negativa, mas sobre esse assunto específico, eu me lembro, né, que apesar da nossa casa ser simplória, mas era uma casa muito digna, mesmo sempre com um salário mínimo. Eu me lembro da minha mãe colocando um piso cerâmico, né, em todos os cômodos. Inicialmente não, mas depois foi colocando nos quartos, na sala. Isso cria uma memória afetiva, isso cria uma memória de abundância, né? Então, mesmo uma família, por exemplo, muito rica, mas é aquela família acumulativa, que não dá nada para ninguém, que não joga algo fora porque está quebrado, não, fica ali acumulando, a pessoa pode ser rico, por assim dizer, né? Ter uma boa condição financeira, receber ali 10 salários mínimos, mas talvez todos desenvolvam crenças limitantes, todos desenvolvam crenças de escassez, que está acabando, que não pode dar, que não pode se desfazer, e aí fica ali acumulando coisas e coisas. Me lembro que na minha casa sempre teve poucas coisas, né? Poucas coisas, mas o pouco que tinha era muito bem conservado, não tinha nada quebrado. Não me lembro na minha infância inteirinha de nada quebrado na minha casa. Nunca teve uma televisão jogada no canto de parede quebrada, nunca teve um armário despencando a porta, nunca, né? Sempre teve o básico assim na minha casa, mas o que tinha era de excelente conservação, né? E agora, né, como adulta, eu me lembro, e isso certamente teve um impacto assim profundo da minha vida. Nunca nos vimos assim com muitos lençóis, não me lembro de muitos lençóis, muitas panelas, não. Me lembro sempre pouco, até porque era só eu e a minha mãe, né? A minha mãe e eu. Então, como eram, né, só nós duas, então me lembro de poucas coisas, poucas panelas, mas eu me lembro que as poucas que tinha eram panelas em bom estado, né?
Me lembro de poucos lençóis, mas não me lembro de lençóis rasgados, fedidos, maltrapilhos, não. Eram poucos, mas eram de boa qualidade. Então, com certeza, isso teve uma influência positiva na minha vida. Então, eu estou falando assim só um exemplo, só para que vocês possam, de repente, vir a identificar, né, que frases, né, ou coisas que você pode falar para uma criança, ou a maneira de viver pode criar nela um espírito, uma atitude abundante ou não. E o que eu me lembro também é que nós sempre hospedávamos pessoas. Então, assim, o que é hospedar pessoas tem a ver com o espírito abundante? Eu me lembro de hospedar pessoas e me lembro de quando pessoas novas chegavam de fora, na cidade. Minha mãe sempre tinha o hábito, né, de levar por 2 ou 3 dias ou 4 ali um almoço. Me lembro como se fosse hoje, uma cena, né? Eu chegando de bicicleta e ela dizendo, entrega essa marmita ali a fulano de tal, na rua tal, coisa tal. E eu ia, né? Ela não me falou nada, né, sobre que aquilo ali me ensinaria uma lição. Mas no meu coração eu estava desenvolvendo um espírito abundante. Por quê? Porque aquilo ali mostrava inconscientemente que eu tinha não só o suficiente para mim, como eu tinha para dar para outras pessoas. Aquilo ali era muito mais do que generosidade. Transmitia um espírito abundante. Eu tenho tanto que eu posso dar para outros, né? Se eu hospedava pessoas na minha casa, eu me lembro, né, que tinha pais com crianças e tal, que abriam a geladeira e pegava alguma coisa que era minha, por exemplo, um iogurte, alguma coisa assim. E aí eu ficava assim olhando e minha mãe dizia, né, filha, a gente tem o suficiente. Deixa a pessoa ver de fora, chegou de viagem, né? Depois a mamãe compra mais. Enfim, com a linguagem, né, daquela época, 37 anos atrás, ou quer dizer, eu não tinha 0 ano, né? Mas vamos lá, 30 anos atrás, eu me lembro de palavras assim que, como que dissesse assim, nós temos o suficiente, né? Temos bastante para nós e para outros. E esse bastante, né, não é sobre valores, né? É sobre a abundância. E vocês precisam entender que a abundância, a prosperidade, não necessariamente tem a ver com quantidade. Você pode ser uma pessoa que ganha pouco ainda, mas que quer que o espírito de abundância venha cada vez mais e já ser abundante, proporcional àquilo que você tem, né? E aí você vai entender como ter relativamente pouco e ainda assim ter um espírito de abundância. Porque a abundância é um estado de plenitude e realização que se manifesta de diversas formas, né? Emocional, espiritual, física e financeira. Não se trata apenas de ter mais, né? Mas de reconhecer e valorizar o que se já tem, ou seja, o senso de contentamento, de felicidade que você tem. Se você diz o tempo todo que não tem, que está acabando, que pode acabar, isso significa que você está insatisfeito com o que tem, que você não está feliz com o que você tem. Então, mostrar um senso de contentamento com o que você já tem e de permitir que a vida flua com naturalidade e gratidão, a abundância é ter um relacionamento saudável, né? Uma saúde vibrante, oportunidade de crescimento, a capacidade de apreciar o presente, o momento, sem estar preso a uma mentalidade de escassez, né? Então, uma pessoa que vive em abundância, ela se sente satisfeita com a vida, suas escolhas, o que conquistou, mesmo sabendo que sempre há espaço para evolução. Esse estado, né, não está condicionado ao dinheiro ou aos bens materiais, mas sim uma visão interna de que a vida oferece oportunidades infinitas e de que a prosperidade vai muito além do acúmulo, né? Então você está feliz ali, no meu caso, né, com a casa que a minha mãe comprou com um piso, né, um piso de cimento, né? Estou feliz com aquilo ali, porém, gradativamente eu vou melhorando essa condição, quando eu coloco a cerâmica num quarto, no outro, né? Então, são memórias, né, que a gente vai guardando e isso vai internalizando. Do mesmo jeito que dizer que dinheiro não dá em árvore tem um efeito, né, na nossa vida, a criança ou as crianças que convivem com você, coisas que ela vê, ouve ou vive, mesmo sem você dar nenhuma lição de moral para ela, nenhuma palestra, né, nenhum sermão, né, ela internaliza atitudes, né, que pode lhe ajudar a ter atitudes de abundância. E isso não tem a ver, né, com vou comprar tudo chique aqui na minha casa, tudo caro para que meus filhos saibam que ele pode ter tudo. Não. Pessoas que tiveram tudo, muitas vezes têm um espírito de escassez, né, pior do que quem realmente viveu na escassez, né? E pessoas, né, no caso, né, que levam uma vida simples, mas têm essa abundância, essa gratidão, essa generosidade, desenvolvem uma vida muito mais próspera, né?
E prosperidade é isso, né? Está relacionado ao crescimento, à evolução, à capacidade de atrair o que é necessário para ter uma vida equilibrada, satisfatória, né? Não envolve apenas o aspecto financeiro, mas também um sucesso nas relações interpessoais, na saúde, na carreira, no desenvolvimento pessoal. A verdadeira prosperidade não está em acumular riquezas para impressionar outros ou preencher um vazio emocional com bens materiais. Pelo contrário, prosperidade é sobre viver alinhado com seus valores, né? Buscando crescer de maneira integral, equilibrando sua vida pessoal, profissional e espiritual, né? Ela reflete uma jornada de crescimento contínuo, onde a felicidade e a satisfação vêm de dentro e não do que é externo, né? Então, muitas pessoas, né, que carregam essas crenças limitantes de que não merecem viver em abundância ou prosperidade, elas podem acreditar que o sucesso financeiro é reservado apenas para alguns que buscam uma vida próspera, significativa e ser ganancioso. No entanto, a mentalidade de merecimento está enraizada no entendimento de que todos nós temos o direito de viver com dignidade, conforto e alegria. Então, o verdadeiro merecimento não está relacionado a obter coisas para impressionar outros, né? Mas de reconhecer o valor que você oferece ao mundo e, em troca, recebe as bênçãos devidas, o que lhe é seu por direito, seja em termos de oportunidades, reconhecimento ou até mesmo conforto material, e por que não? Então, quando você acredita que merece prosperar, abre portas para novas possibilidades e vê a vida como uma rede de abundância e de oportunidades. E, gente, a abordagem aqui não está falando sobre ostentação, viu, gente? Muitas vezes as pessoas confundem a abundância, a prosperidade com ostentação, a necessidade de exibir bens materiais para impressionar, né? E conquistar essa validação externa. Essa busca incessante por status, seja através de roupas de marca, carros de luxo ou demonstração, né, em redes de riqueza, pode ser um reflexo, na verdade, de grandes problemas emocionais ainda mais profundos. A ostentação frequentemente esconde inseguranças, uma baixa autoestima, um desejo de preencher um vazio interno com coisas externas. No entanto, o problema, né, com esse ciclo é que, por mais que se acumule ou se exiba, a sensação de vazio persiste. Isso ocorre porque a verdadeira realização vem do crescimento interno e não da aprovação externa. A busca desenfreada por bens materiais, né, como uma forma de se destacar, pode fazer você, qualquer pessoa, a levar uma vida de insatisfação, descontentamento, onde nada parece ser suficiente. Esse padrão pode ser interpretado como uma tentativa de preencher um vazio emocional ou evitar lidar com questões mais profundas, como a falta de autoestima, no sentido da vida ou no propósito que tem da vida. Então não é sobre isso, tá bom? Viver uma vida abundante não significa rejeitar o conforto ou bens materiais, mas sim compreendê-los como parte de um todo equilibrado, né? De repente tem uma casa confortável, um carro que te leve aos lugares que você precisa, uma vida financeira mais saudável, são aspectos importantes de uma vida plena, mas eles não são o centro da felicidade. O ponto crucial é entender que a abundância verdadeira vem de um estado interno de gratidão, equilíbrio emocional e alinhamento com os propósitos e valores, né? Quando nós nos conectamos com o que realmente importa, como o amor, a saúde, a conexão com outros, né, o desenvolvimento pessoal, o aspecto financeiro se torna apenas mais uma parte dessa equação, né? Não o seu objetivo final, né? Então, para ter uma vida abundante, é importante cultivar a gratidão. Estudos de neurociência mostram que a prática regular de gratidão altera a química cerebral. Gratidão é um verdadeiro remédio, gente, para tudo. E ele ativa circuitos de recompensa do bem-estar. Isso cria um ciclo positivo. Quanto mais focamos no que temos, mais atraímos o que desejamos. Porque nossa mente passa a reconhecer oportunidades em vez de problemas. Você é tão grato pelo que você tem, a sua mente começa a ver aquilo ali como positivo e começa a fazer você enxergar mais oportunidades para que você tenha mais. Então é algo muito natural. A prosperidade verdadeira ela é baseada em uma mentalidade expansiva, onde há espaço para o crescimento financeiro sim, mas também para uma evolução pessoal e emocional. Está relacionada à criação de uma vida com propósito, onde as conquistas materiais são uma consequência natural
de uma jornada de crescimento e desenvolvimento. Então, a abundância, a prosperidade são estados de espírito que envolvem viver com intenção, alinhamento e gratidão. Não estamos aqui para incentivar a ostentação ou a busca incansável por bens materiais como forma de validação. Pelo contrário, o foco está em cultivar uma mentalidade de merecimento, onde o sucesso financeiro, emocional, pessoal são equilibrados e vistos como parte de um todo integrado. A verdadeira prosperidade é sobreviver em harmonia com seus valores, né? Reconhecendo que a vida oferece infinitas possibilidades, mas que a verdadeira satisfação vem de dentro. Quando vivemos com esse equilíbrio, né, nos permitimos experimentar o melhor da vida, sem cair na armadilha de buscar validação externa. E o resultado é uma vida plena, satisfatória e, acima de tudo, né, alinhada com o que realmente somos. Então, uma vez eu vi uma reportagem no jornal, o repórter, né, estava falando ali na reportagem que alguma instituição, governo, não sei, tinha criado ali um poço artesiano, né, que beneficiaria uma determinada comunidade. E aí ele, muito feliz, o repórter foi entrevistar um senhor, né, que morava numa casa de barro ali próximo. E esse senhor, o repórter me perguntou, né? Ô, seu João, digamos que seja João, que eu não me lembro mais. Ô, seu João, me diga assim, agora com esse poço aqui, vai vir muita riqueza para essa região. E o que é que o senhor tanto quer? O que é que o senhor quer mais aqui que aconteça nessa região? Aí tinha lá a casinha de barro, no meio do nada, né? Uma pequena horta. Esse senhor olhava assim pro repórter e ficou assim, sem ter uma resposta. E ficou assim, o que é que o senhor quer? O senhor quer assim, assim? Aí ele, meu filho, eu não quero mais nada. Eu já tenho tudo aqui, ó. Tenho minha casa, tenho minha horta e eu não quero mais nada. Agora com esse poço artesiano aí, eu não quero mais nada, não. O repórter ficou assim, sabe? Meio querendo uma resposta. Ah, mas agora vai ter pavimentação de estrada até aqui naquela estrada principal. O senhor não tem vontade de ter um carro? Ele ficou assim, com a sua cabeça e falou assim, não, meu filho, não tenho vontade não, já tenho tudo aqui, ó, minha casa aqui, minha horta. Então era uma pessoa que tinha, de repente, uma satisfação, um contentamento, né, gigantesco, uma pessoa já próspera, feliz, contente, né, com o que tinha. E ele não via necessidade, não olhava para essas coisas, não sentia alegria ao ver essas coisas. Então, uma pessoa assim também pode ser uma pessoa próspera, né? Agora, se eu ou você sente uma necessidade, um desejo, uma utilidade em ter um pouco mais de conforto por causa da vida que levamos, das pessoas às quais temos algum grau de responsabilidade, né? De repente, pelo local onde moramos, de repente, algumas coisas tornariam a nossa vida mais confortável, né? Conseguiríamos, inclusive, até, né, ajudar mais pessoas. Enfim, uma série de coisas que podemos querer, almejar, se sentir merecedor, sim, desse conforto, desses sonhos, de almejar coisas, de criar metas, de ter novas conexões. Então, que possamos, assim, desenvolver um espírito, uma atitude abundante e próspera, né? Que você ouça 1000 vezes esse podcast, né? Que você identifique suas crenças limitantes a respeito do dinheiro, da prosperidade, pessoas que conseguiram a prosperidade, que você passe assim a admirar, a entender como elas conseguiram e não associar apenas, né, com pessoas desonestas, né? Porque do mesmo jeito que existe o pobre desonesto, existe o rico também desonesto. E o grau, né, do que vai ser sucesso para você, quem vai definir é você e o quanto você deseja se dispor para isso, né? Se eu quero um pouco mais de conforto, se eu quero um pouco mais, se eu quero metas, objetivos, conhecer lugares, eu sei que tudo tem um preço e a gente aprendeu a olhar preço como algo muito negativo, né, também. Mas não, talvez eu precise ser mais criativo, ser mais dinâmico, né? Trabalhar um pouco mais, mas não que isso seja ruim. Isso vai nos ajudar a alcançar metas, sonhos, objetivos. Porque tudo exige esforço. Até tem uma pessoa que fala assim, ser rico dá trabalho, né? Aí eu vejo a resposta, isso é pobre, não? Né? Então, às vezes as nossas crenças limitantes, né, fazem essa associação. Mas que essa abordagem ajude você a identificar, a reformular, tá bom? Ouça mais de uma vez, faça anotações,
Comente aqui nos comentários, né, que tipo de frase você ouvia quando era criança, que tipo de crença limitante, algumas situações colaboraram. Para nós aqui na Alfa é uma honra, né, poder ajudar com essas orientações psicoemocionais. Você que tem crenças, traumas, enfim, que todos nós possamos identificar, né, e fazer os ajustes necessários para uma vida muito mais plena e realizada. Obrigado você que ficou aqui até agora, né? Comenta aqui nos comentários algo que você achou interessante, algo que você identificou, algo que você se identificou, algo que você viveu, né? Que possa inclusive ajudar outras pessoas a ver que não é o único, né? Que todos nós passamos por algum tipo de crença, mas estamos aqui para nos tornar pessoas melhores.